Fala, Tanak! Nesse vídeo a gente vai falar sobre Itaúsa. Teve um evento chamado Panorama Itaúsa 2023 que o CEO e vários outros CEOs também da holding inteira vieram para falar para os investidores o que esperar de Itaúsa. E ele falou uma coisa que os investidores vão amar. E talvez a Itaúsa vai voltar a ser a velha pagadora de dividendos. Tanacão, muita gente acabou deixando de investir em Itaúsa nos últimos anos por conta dos baixos dividendos da Centaveira. Inclusive, até o velho Barsi vendeu as suas posições alguns anos atrás, falando exatamente isso, porque ele falou assim, ó, se não dá dividendos, não interessa pro pai. E aí, obviamente, muita gente também tem vendido Itaúsa nos últimos tempos. Inclusive, nessa sexta, a ação teve a maior queda dos últimos 5 meses, chegando novamente a casa abaixo dos R$9. E será que teve alguma coisa a ver com esse evento que a Itaúsa fez? Será que ela vai voltar de fato a ser a velha pagadora de dividendos, Japão? Mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal japonês, toca também pra falar, tá carregado, deixa um comentário gostoso aí pra nós, pra toda vez que esse japonês com barba de crochê, voz Silvio Santos, Celso Portiolli e Sabrina Sato num corpo só, apareça aí na sua TV, no seu celular, no seu computador e você clique, porque cada vez mais eu preciso aparecer para mais tanaquinhas começarem a investir na bolsa. Quanto mais gente investir na bolsa, mais a bolsa sobe e mais você fica boizão. Então ajude o japonês a te ajudar. E para quem não sabe, além de investir com o o japonês também é sócio de uma corretora que é banco hoje em dia também, que é a EQI Investimentos. Lá a gente atende clientes acima de R$40 mil, o japonês atende clientes acima de R$10 milhões. Se precisar de ajuda com seus investimentos, de graça, vai ter aqui embaixo um link, quero ajuda com assessoria, só clicar lá que minha equipe liga para você, ou eu mesmo ligo, ou mando um vídeo, mando um cheiro para você. Então, para quem não sabe, a Itaúsa é uma holding, né? Ela tem Itaú, que corresponde ainda a 85% de toda a Itaúsa, então a maior parte ainda é de Itaú. Tem um restinho de XP, tem Dexco, tem NTS, tem Copa Energia, tem Alpargatas, tem AEGEA e agora a mais recente aquisição foi a CCR, a Dutra, né? Então tem várias empresas dentro. E aí está acontecendo um movimento de Itaúsa que é o seguinte, ela era conhecida como boa pagadora de dividendos. Depois, mais para frente, eu vou te mostrar a verdade sobre os dividendos da Itaúsa. E o CEO falou nesse evento que paga menos dividendo do que eles gostariam. E mostrou o plano que eles vêm implementando para que ele consiga voltar a pagar mais dividendos para o acionista. Então, nesse evento, o Setor Balzeira começou falando sobre a quantidade de investimento que ele vinha fazendo desde 2017 até agora. Foram mais ou menos 11 bilhões de reais. E aí ele passou por todas as empresas, citando inclusive desinvestimentos que ele fez ao longo do caminho. Citou também, Brasil, uma parte muito importante disso aqui, que ele está fazendo nessa hold agora, que é quase uma baixinização do seu portfólio, né? Ele está focando em áreas que são essenciais para todo ser humano e basicamente podem crescer também ao longo do tempo. E aí essas áreas todas correspondem mais ou menos a 12% do PIB. Então, se você olhar aí 12% do PIB, vai ter alguma dessas empresas que a Itaúsa vem investindo desde então. E aí ele falou também dos retornos, que são bastante grandes. E ele falou também do setor. Nos últimos 10 anos, a Itaúsa retornou para o investidor 219%, enquanto o Itaú retornou 235%. Também ele falou desde a aquisição que a NTS rendeu 397%, e a Copa 174. Aí deu um miguezinho com a EGEA também. Ele mostrou aqui que desde 2021 até 2023 o CAGR EBITDA subiu 64%. E aí, basicamente, ele mostra que conseguiu alocar bem o capital e que todo mundo se beneficiou desse movimento. Vou contar no finalzinho também porque o BTG está achando que a Itaúsa está baratíssima. Uma parte importante dos dividendos é que hoje a Itaúsa pega o dividendo de Itaú, distribui para o acionista e o restante dos outros dividendos dessas outras empresas ele não aumenta, ele usa para bater dívida, entre outras coisas internas, mas não distribui para o acionista. E já tem algumas previsões de quanto o Itaú vai pagar dividendos esse ano, que eu vou contar para vocês lá na frente também. Qual que vai ser o plano que o CEO falou para a Itaúsa voltar a ser uma boa pagadora de dividendos? E vai ser, Brasil, baixar a dívida. Eles conseguiram sair, inclusive, de setembro de 2022 de uma dívida de 8,4 bi de real para agora 5 bi de real. Isso
com a venda da XP. Eles pegaram todo o dinheiro que receberam da venda da XP e começaram a amortizar essas dívidas. A parte boa, segundo ele, que não são dívidas bancárias, né? São emissões de debênture. Só que, como a taxa de juros está muito alta, isso está custando para a Itaúsa R$ 1 bilhão por ano, e para a empresa que vive só dividendos, segundo ele, está pesando muito. Então, o foco dele agora é conseguir cada vez mais ir abatendo essas dívidas, de repente antecipando o resgate de debêntures. Então, vai ter vários esforços nesse sentido. Recentemente, a AEGE emitiu cada debênture topzera de taxa pro investidor que comprou a debênture, que é linda, maravilhosa, mas para a empresa assume um passivo gigante, porque a taxa de juros, como você sabe aí, está muito alta e deve continuar alta cada vez mais. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando um pouquinho dessa treta que está acontecendo no mundo todo e quais vão ser os impactos que vão ter na taxa Selic, na taxa de juros americanas, na bolsa e até onde investir. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem. E continuando os planos, agora o que ele falou, que ele já fez os investimentos, né, esses iniciais pelo menos, e agora precisa fazer a maturação dos investimentos. Ele acredita sim que essas empresas, por estarem no setor perene, quase todas vão trazer bons retornos, principalmente no longuíssimo prazo. E uma coisa antes até de falar dos dividendos, uma coisa do panorama, que eles falam muito de ESG, como eles estão ajudando o mundo todo, como eles são lindos, maravilhosos, mas essa parte aí para a pessoa física acaba nem importando tanto, né? Mas para grandes fundos importa muito, e por isso que eles fazem questão de falar tanto que são bonitos, que são maravilhosos, que não emite carbono, que tem diversidade, todas essas coisas. Porque tem vários fundos, inclusive, que agora deu uma paradinha, né? Tantas coisas no radar, né? Teve a pandemia, mas antes da pandemia tinham vários fundos que estavam cortando o investimento em diversas empresas, justamente porque não eram ESG. Então agora o que a Itaúsa fez é essa preocupação, até demasiado, né? Tomou muito pouco tempo falando de fato dos investimentos e perdeu muito tempo falando de ESG ao ver do Japão. E os dividendos, você falou, Japão? Então preciso falar para vocês agora a verdade sobre os dividendos da Itaúsa. Olha os dividendos que ela tem pago aí desde 2015. 7 e pouco, 6 e pouco, 4 e pouco, 7, 8, 5, 4. Então, vocês veem que ela nunca foi, de fato, meu Deus do céu e da terra, como foi pagadora de dividendos. Tiveram alguns meses, sim, que ela pagou bons dividendos, mas não foi, meu Deus do céu e da terra, como pagou bons dividendos, né? Falar como foi Taesa, como foi Petrobras, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa ponderação. E se a gente olhar a média dos dividendos pagos por Itaúsa, a gente chega em 5,42. Então, vocês veem que o gráfico também é um sobe e desce maluco, né? O CEO falou de um vale dos dividendos. E pode ser, desde aqui dessa última janela, de 21 para frente. Mas não sei nem se poderia chamar de voltar a ser boa pagadora de dividendos. Ela sempre pagou dividendos. É que ela não foi extraordinariamente como está na cabeça de muitos tanaquinhas aí. Lembrando que o Décio Bazin, que é o professor, falou faça fortuna com ações, você viu o livro inclusive, ele fala que um bom dividendo seria 6%, mas seria 6% em dólar. Levando em consideração que ele escreveu o livro há 210 anos, ou se a gente considerar dólar a 1, né, 1 para 1, a gente chega em 6%. Então, está pagando mais ou menos aí que o professor Décio Bazin considera bons dividendos. Eu sei que todo mundo está na quinha do outro lado aí, pegou essa último boom da bolsa, principalmente de dividendos de 2022, eles basicamente têm uma ilusão de que vão ter dividendos eternos acima de 10%, o que infelizmente não é realidade. Deveria ser, né? Receber 10%, 250%, mas infelizmente não é. Então a Itaúsa ainda é uma boa pagadora de dividendos, só que não é, meu Deus, ela é a rainha de dividendos, como muita gente pensa. Aí o BTG soltou também ali uma nota afirmando que a Itaúsa está baratíssima. E isso porque a Itaúsa toda hoje, se considerar o valor de mercado de R$ 9,00, está um pouquinho abaixo agora, a Itaúsa, o valor de mercado é 88 bilhões. Aí se considerar toda a participação de Itaúsa, ela chega a 102 bilhões. Então ainda tem um buraco gigante entre o valor de mercado da Itaúsa e a soma de todas as suas controladas. E aí, por isso o BTG afirma que a Itaúsa está baratíssima. Só que tem uma questão também, Tanacão. Por quê? Porque o juros sobre capital próprio pode entrar, não vai entrar nessa reforma tributária, e aí, se de fato extinguirem os juros sobre capital próprio, a Itaúsa vai dar uma sofrida, porque dá uma olhada aí como a Itaúsa ela paga dividendos, ela só paga, nem é dividendo na verdade, é juros sobre capital próprio, são proventos que ela paga
através de juros sobre capital próprio. Caso entre o juros sobre capital próprio numa reforma da Previdência agora ou depois, a Itaúsa pode sofrer um cadinho mais. Então, Tanacão, a Itaúsa tem se tornado cada vez mais barciana, focando em setores essenciais que estão presentes no dia a dia do Tanaquinha brasileiro. Só que lembrando que tem uma parte das investidas que são perenes e outras não. Então tem que tomar muito cuidado também, porque você pensa que ela é uma empresa perene, de fato, e não é totalmente, porque tem várias empresas ali, como Dexco, como Alpargatas, que vão nessa flutuação maluca que acontece com o mercado, principalmente essas que são mais cíclicas do que as outras, como a Egea, Copa Energia, por exemplo. E conta aqui, Tanacão, se é investidor de Itaúsa, está preferindo outra ação ou ainda está na esperança de que a Itaúsa vai voltar a pagar maiores dividendos do que tem pago nos últimos anos? Ou ainda mais, está esperando cair mais para você aumentar o aporte na Itaúsa? E o que está acontecendo agora é que isso pode se tornar uma realidade. Taxa de juros altas nos Estados Unidos, China caindo a produção, Brasilzão vai, mas não vai. E agora com esse conflito que está acontecendo entre Israel e o Hamas, isso pode afetar muito ainda a Bolsa de Valores brasileira. E vou deixar aqui para vocês um vídeo, o japonês explica todo esse conflito, como ele pode afetar a nossa Bolsa de Valores e como você pode proteger o seu dinheirinho. Beijinho no frente de vocês, não é minha barra,